E hoje nós vamos falar sobre vício. Mas esses são os temas, né? Mas eu não vou falar só sobre vício, vício, vício. Por que esse tema? Porque esse é um estudo, na verdade é um estudo que eu estou trazendo. De tempo em tempo eu renovo, porque acho muito importante, muito interessante, que é através do nosso cérebro, o estudo da ciência, né? E isso eu fiz um estudo através de um programa longo que eu fui vendo, assistindo e tirando muitas coisas, fazendo e depois resumindo. E eu vi que o apresentador falava sobre como o nosso cérebro trabalha, as partes do nosso cérebro. Ele falou sobre muita coisa e eu achei essas as mais importantes, porque eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar, fazendo uma analogia de tudo aquilo que aquele apresentador estava falando sobre o comportamento e como o nosso cérebro trabalha. E eu comecei a ver muitas coisas que, como a Bíblia, ela chega até nós, as instruções, as leis de Deus, a forma como Deus atua sobre a nossa vida, as exigências, entre aspas, algumas coisas que são nos dado e colocado sobre a nossa vida, pedido, né, para que a gente possa ter uma disciplina, um comportamento, atitudes. E eu comecei a ver que existia uma razão para aquilo, de tanta perseverança, tanta insistência de Deus em certa postura, certa direção, certas veredas, caminhos que a gente tinha que tomar. E às vezes a gente achava que, olhando aquilo, Deus está pedindo, mas existe um propósito daquilo. Por quê? Obviamente que Deus criou todas as coisas, amém? E Ele tem controle. Se você pensar, por exemplo, sabe aquele núcleo, a menor partícula, a menor elemento, menor do que o átomo, que a ciência já descobriu, ele existe num lugar que está a 500 bilhões de anos-luz daqui, por exemplo. Ele está lá, esse átomo também, por exemplo. E esse átomo que está lá, 500 bilhões de anos-luz daqui, Deus está tendo controle dele. Parece meio absurdo. Porque a gente questiona assim, caramba, mas não tem ninguém vendo aquilo, ninguém para questionar, para cobrar, E por que ele está fazendo isso a tanta distância? Porque tem um propósito. Entende? Tem certas coisas, presta atenção, amados, que a gente não pode abrir mão de entender, de tomar posse. E uma delas é essa. Deus tem controle de tudo. Amém ou não amém? Outra coisa, e em tudo Ele tem um propósito. Se a gente vai ter conhecimento de qual é o propósito ou não, é outra coisa. O fato da gente não ter conhecimento de algum plano de Deus, não significa que não haja um plano de Deus. Amém ou não amém? Por exemplo, você tem um plano na sua vida. Tem ou não tem? Eu não conheço. O fato de eu não conhecer, não significa que você não tem um plano. É a mesma coisa, é só uma comparação. Deus tem controle de tudo. Deus tem um propósito para todas as coisas. Só que a gente não tem todo esse conhecimento. Até porque não interessa. Tem coisas que realmente não interessam. É mais a curiosidade do homem ou o ceticismo do homem, mas não interessa. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus criou todas as coisas e criou você e eu. Não somente você como a tua alma, o teu nome, mas você como um ser humano. E todos nós, como seres humanos, nós somos iguais pela arquitetura, né? Pela formação, anatomia, fisiologia, aquelas coisas todas. Ou seja, cérebro, membros, tudo isso. Então, o nosso cérebro foi criado por Deus, de uma certa forma, em que seria útil para sermos quem somos. Deus nos deu isso para pensarmos, meditarmos, é a nossa mente. E aqui nós elaboramos, aprendemos, julgamos e decidimos.
Amém? A ciência vai aprendendo cada vez mais, porque é muito complexo o cérebro. E algumas coisas que a ciência vai divulgando e vai ensinando, nós vamos vendo como tem um propósito de Deus nisso. Então, Deus sabe como você foi criado por Ele mesmo. E Ele vai agir de forma que venha atingir toda essa elaboração, toda essa mecânica que existe em você. Amém? Você está entendendo? Amém ou não amém? Então, por exemplo, se Ele quer que você aprenda alguma coisa, então Ele sabe como funciona o ser humano, o cérebro do ser humano, e Ele vai te ensinar um caminho a fim de que você possa aprender. Amém ou não amém? Ele te fez com 2 braços, porque Ele teria um propósito de você atuar fisicamente, e os braços seriam úteis para você fazer a obra dele ou alcançar todos os propósitos dele. As pernas, tudo tem um propósito de Deus, para que você possa servir e atender de uma forma especial. E que com isso tudo, nunca vai faltar uma condição para você alcançar aquilo que Deus quer para a tua vida. Ele vai te dar um propósito. Por exemplo, imagina, a gente sabe que hoje em dia, né, há muitas pessoas que têm alguns problemas físicos, mas o natural, né, do ser humano, essa é a fisiologia, né, todo o corpo do ser humano, cabeça, tronco, membros. Aí imagina que Deus fala assim, olha, você precisa, Noé, você precisa construir a arca. Imagina que ele tivesse feito o ser humano sem braço. Ele não poderia ter dado uma instrução, um propósito a Noé, porque ele não teria como fazer. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estou dando esse exemplo assim. Então, tudo que Deus tem para nós, para mim, para você, nós temos condição de alcançar. Tá? Ou algumas coisas não estão no lado físico, está no lado da alma, que vem a mente, que gera o entusiasmo, que gera a motivação, ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos na Bíblia, que são coisas que vêm nos alimentar e impulsionar para a gente alcançar a fé, a esperança. Vamos lá, está entendendo? Isso tudo é trabalhado em nós. E o cérebro, ele é o ponto justamente a ser atingido. Por isso que esse estudo que eu quero dizer, você vê que como Deus nos preparou e como nós conseguimos vencer todas as coisas. Porque nós estamos muito bem preparados, criados por Deus, para vencer todas as coisas. Amém? Então, em Tiago capítulo 4, vamos começar lendo a palavra de Deus. Tiago capítulo 4. Diz assim, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele o exaltará. Amém? Conhecido.
Então a gente vê aqui algumas coisas que a instrução de Tiago, né, inspirado por Deus, obviamente, ele fala de algumas coisas aqui para a gente nos posicionar. Ele fala que, por exemplo, para a gente se submeter, né, estar debaixo, né, de uma ordem dada, de uma instrução de Deus. Estar abaixo. Se submeter, tomar posse, estando debaixo de uma instrução, de uma direção. Obedecer, seguir. Ele fala aqui também, né, que nós temos que submeter a Deus e resistir. Resistir. Pastor, como é que eu resisto isso? É possível? A gente vai ver. Quando a Bíblia diz que resiste, aí as pessoas, mas eu não consigo. Resiste, mas é possível? Resiste, se a Bíblia está falando, é porque pode. E por que pode? Aí a gente vai ver como a ciência, ela sabe que existe algo em nós, do próprio cérebro, que existe uma parte que a própria ciência, não tem nada a ver com a Bíblia, a própria ciência chama de resistência. Muito interessante. É onde a gente atua, né? Então, vamos lá agora, seguindo. A primeira pergunta é: o que você pensa quando se fala em vício? O que é vício para você? Né? Todo mundo fala, quando se fala em vício, é aquilo que você está repetindo, né? Uma atitude, uma maneira, sei lá, alguma coisa, repetindo de uma forma que você nem mais controla. Você é levado e você fica, mas por que eu sou levado a isso? Você já parou para pensar? Né? Ou seja, uma pessoa que é viciada, ou se você foi viciado em alguma coisa, aquilo que te levava, te impulsionava a repetir, de repente você parava, caraca, estou eu fazendo de novo aqui, caramba, né? Ou então você parava e falava assim, mas o que está me levando a fazer isso? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo parar? Você quer, mas não tem força, você não conseguia. Segundo a ciência, ficamos viciados por causa de uma máquina em nossa cabeça que está sempre à procura de recompensa. A ciência dá esse nome mesmo. Existe uma coisinha aqui dentro, uma parte do nosso cérebro, que tudo que você faz, isso é natural, tá? É natural. Isso não acontece no vício, não. Tá? Isso é natural da gente. Existe uma parte do nosso cérebro que tudo que você faz, que é você, né, na verdade, mas essa parte espera uma recompensa. Se você vai fazer alguma coisa, essa parte do teu cérebro, ela começa a trabalhar esperando alguma coisa em troca daquilo que você fez, daquilo que você está investindo. Olha só que interessante, tudo isso está no nosso cérebro. Deus fez assim, tá? E a intensidade desta recompensa é o que determina o que nós chamamos de vício. Quando você faz alguma coisa, por exemplo, você está com sede, aí você bebe uma água, o que você faz? Não é verdade? Aí você satisfaz. Uma coisa gostosa, né? Você olha para aquilo, traz uma satisfação, é uma recompensa. E quanto mais você faz aquilo, essa parte do teu cérebro, ela desenvolve mais. Ela desenvolve. Ela vai querendo mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Parece que vai abrindo um espaço. E aí o teu corpo, ele começa a desejar aquilo. E aí você começa, quero mais. Essa parte está te pedindo, quero mais. Quero mais. E você está cedendo a isso. E aí, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Está sempre procurando essa recompensa satisfatória. E essa intensidade, e se você está sempre atendendo, isso se torna para você o quê? O que nós chamamos de vício. Porque essa parte natural, que ela é importante, nós vamos chegar lá, que você tem, que a ciência chama de recompensa, você trabalhou muito ela. E aí, essa parte desenvolveu tanto que ela começa a te dominar. Ela começa a te incomodar. E você quer sempre trazer essa recompensa. Está entendendo?
Amém, amado? E por isso, podemos afirmar que todos nós somos viciados em alguma coisa. Por quê? Todos nós temos essa área do nosso cérebro que está sempre numa recompensa. Certamente que você tem uma coisa que você gosta muito, né? Todos nós temos, seja comer, beber ou qualquer coisa na sua vida. Quando você vê, uau, você quer muito daquilo, né? Você já viu aquelas pessoas que não podem comer doce, né? Não pode, quando passa, meu Deus, me tira daqui, tira daqui. Você é assim para alguma coisa? Hã? É ou não é verdade? Hã? Quando você está aqui, aquela área, isso é um vício. Essa é a área que começou, que você intensificou muito. Todos nós gostamos de alguma coisa em demasia. E aí nós chamamos que, olha, aquilo aí está começando a... Não é o simples sabor, mas é aquela que você não resiste. Olha só, não resiste. Numa cena de uma pessoa caindo, todos ficam com a expectativa de ver até o fim. Quando você vê qualquer cena, seja filme, seja na vida real, aquela pessoa está para cair. Você está andando na rua, de repente, aí tu vê uma pessoa... Ai, você não para ver? Para ou não para? Por que você para ver? Hã? Sabe por quê? Você quer ver até o fim. O teu cérebro te leva, a todos nós, a ver até o fim. Porque o lobo frontal que processa, olha só, o lobo frontal que processa enredos e narrativas na nossa vida, adora uma boa história. Todos nós, quando vê alguma coisa de uma grande expectativa, algum sensacionalismo, alguma coisa, caramba, você passa na rua, tem um prédio pegando fogo, não sei o quê, o cara lá na janela para pular, e tu fica olhando, fica esperando, ele vai pular ou não vai pular? Você está até ali preocupado, mas a tua curiosidade, você quer ver o que vai acontecer. Essa é a parte do nosso cérebro que nos leva a prestar atenção. Meu Deus, o que vai acontecer? Porque há uma coisa em nós, no nosso cérebro, que é o que a ciência chama de gostar muito de enredo, de narrativas, de história. Por isso que você para olhar. Por isso que quando você vê uma notícia, seja boa ou seja de guerra, você faz até a cara feia. Caramba, olha para aquilo. Se é ruim, para que você está olhando? Mas no nosso cérebro existe essa parte do lobo frontal que gosta de uma boa narrativa, uma boa história. E é por isso que as pessoas se viciam em filmes. Que tipo de filme você gosta? Guerra, drama, romance, comédia e algum tema. Mas você gosta de alguma coisa. É o enredo que você adaptou melhor a você e que você vai desenvolver. Querem acabar logo com um livro? Já viu? Quando quem gosta de ler, quer ler o livro, caramba, tem que terminar o livro, que essa história está muito legal, porque aquilo te chamou a atenção. Amém ou não amém? Você quer logo acabar com aquele livro. E aí é que entra, sabe o que é? Fofoca. Por que tem gente que gosta de fofoca? Por causa da história, gosta de boa fofoca, gosta de boa história, gosta de um bom enredo. Isso tem a ver com o nosso cérebro. Agora, quando você vê uma fofoqueira, um fofoqueiro, assim, tu fala, ei, cérebro desenvolvido, hein? Ele não vai entender nada. É sério, amados, isso tudo está trabalhando aqui. E existe um impulso a desenvolver. Por isso que algumas pessoas tendem muito a algumas coisas. Desenvolve mais. Eu te pergunto aqui, quer ver? Nas últimas 24 horas, você você bebeu mais de 2 cafezinhos? Quem bebeu mais de 2 cafés? Olha aí. A outra lá, se tivesse mais braço, levantava. Você navegou mais de 1 hora na internet? Nas últimas 24 horas? Usaste cartão de crédito ou multibanco para comprar alguma coisa que você conseguiria ficar sem ela? Não precisaria comprar. Compraste alguma coisa que, tipo, se você não tivesse comprado? Essas coisas todas nos levam a um impulso que você usa, trabalha de uma forma automática.
Olha só, presta atenção. Toda máquina de jogos finaliza com uma recompensa. Toda. Nos cassinos, essas coisas, joguinho, tudo. Toda máquina finaliza com uma recompensa que o cérebro espera. O teu cérebro espera isso. Por isso que as pessoas são viciadas em jogos. E é por isso que, por exemplo, principalmente através de sons e luzes. Você já viu as máquinas de jogos? Aquelas luzinhas. Ativa, isso incentiva, isso chama a atenção, isso atrai o teu cérebro, porque não é monótono. E quando o cara ganha, você já foi nessas lojas de jogar flipper, né? Quando você tira um ponto ganho, o que a máquina faz? É legal, isso é uma recompensa que o teu cérebro recebe. Você sabia disso? Até os joguinhos de videogame, é ou não é? Quando ganha, tem fogos, há luzes. É uma recompensa, isso tudo entra no teu cérebro. Aí o que você faz depois? Vou jogar mais. O que você ganhou? Às vezes você não ganhou nada com aquilo, né? Mas só por você ter obtido, você repete, porque isso tudo está entrando no teu cérebro. Tudo aquilo que o teu cérebro está preparado para receber uma recompensa de tudo que você faz. Tudo. Por isso que eles sabem, a ciência sabe. E quando eles desenvolvem essas coisinhas assim, é justamente para fazer com que você repita. Aí começa a desenvolver. Opa, isso é bom. O teu cérebro foi preenchido nessa área da recompensa. E aí o que ele fala para você? Trabalha aqui. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Nós temos essa tendência. Isso é mal? Não. Somente quando descontrolado. E a gente precisa entender que isso funciona em nós. E muitas das vezes, claro que o diabo trabalha, porque ele conhece o ser humano, né? Mas às vezes a gente diz, é o diabo. Mas se a gente entender como nós funcionamos, que isso é natural em nós, tudo isso é natural em nós, que nós precisamos aprender a ter controle, porque senão isso entra em disfunção e você perde o controle, você fica mais atento. Opa, cuidado, porque eu sou assim. Não é o diabo que está colocando na minha mente, não. Ele está colocando na minha frente, não na minha mente, para trabalhar na minha mente. A Bíblia diz que, e nos ensina que a nossa mente é o quê? Um campo de batalha. Por que um campo de batalha? Porque aqui, amados, tanto tem coisas que no descontrole leva-nos a pecar, a errar, a nos destruir, como também tem coisas que nos conserva, nos defende e que ajuda a gente a fugir de todo mal. Porque Deus nos fez assim. Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós estudamos aqui mente, corpo, alma, corpo e espírito, nós aprendemos os elementos de cada um deles. Os elementos, né? Os atributos, os elementos da carne. Nós aprendemos os elementos da alma, que é você. E nós aprendemos os elementos do espírito. A nossa mente, no espírito, o que é o espírito? O espírito recebe a informação de Deus. Tudo aquilo que a gente aprende de Deus. Mas quem decide? A tua alma, você, que formou o teu caráter, a tua personalidade. É você quem decide. O teu espírito é o contato direto com Deus, com as coisas da sabedoria de Deus. Ele traz na mente, você medita e decide. A decisão é sua. A decisão é sua. Por isso que, aí que eu estou te falando, que quando Mateus fala assim, vigiem, Jesus fala, vigiem e orem. Vigiar, fica atento, presta atenção no que está acontecendo. Por quê? Porque você precisa entender que Deus sabendo que você é uma máquina, você precisa olhar, vigiar, para ver se são coisas boas, se estão de acordo com a vontade de Deus, se não foge dela. Por quê? Porque elas começam a te pressionar, te oprimir. O bullying, o que é o bullying? O bullying trabalha na mente da pessoa.
oprimindo, envergonhando, desprezando. Tudo isso, amados. E leva depois a uma reação. Né? Vigiem e orem. Por que no orar? Orando, a gente chega até Deus. Na parte espiritual, Deus vai nos confortar, Deus vai nos consolar, vai nos ensinar e vai nos fortalecer, vai nos trazer o escape. Amém ou não amém? Quantos estão entendendo? Ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma diferença que ele faz aqui, Jesus. Ele fala que um está pronto, mas o outro não. E nunca vai estar. Por que o espírito está pronto? Porque sabe de tudo. Tem todas as instruções. Se a gente colocar aqui, todos nós vamos acertar tudo que é pecado, tudo que é santidade. Porque nós sabemos. E por que às vezes nós erramos? Porque a carne é fraca. Amém ou não amém? E Jesus afirma, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que você precisa vigiar. E ele está falando em conhecimento daquilo que é você, como Deus te criou, como ser humano. Ele sabe que é assim, por isso que aí é que eu estou falando. Quando a gente vê instruções na Bíblia, amado, segue porque ele sabe que nós somos vulneráveis a isso. Mas da mesma forma que nós também estamos prontos para vencer todas as coisas. Mas ali está a instrução de como vencer. Não vem esse negócio, deixa comigo, não deixa nada contigo. Você precisa seguir as instruções que a palavra de Deus está nos dando. Porque Deus sabe quem é você, como você funciona. E não adianta você pedir, Senhor, tira, se não tira. Porque se ele tirar alguma qualidade, alguma coisa, algum atributo, alguma coisa que ele te deu, você deixa de vencer na vida. Por exemplo, essa parte que tem uma recompensa. Mas por que Deus fez assim? Porque senão você não ia ter uma motivação de vencer na vida. Porque cada vez que você investe, caramba, eu vou estudar, caramba, eu tirei uma boa nota, o que você quer? Você quer avançar mais ainda. Amém ou não amém? São para as coisas boas. Mas isso aqui não escolhe coisas boas ou coisas ruins. Ela aceita tudo porque ela quer responder a uma recompensa, essa parte do teu cérebro. Por isso que a gente precisa escolher. Porque tudo ele vai trabalhar desejando uma recompensa. Você está entendendo? Seja, eu gosto muito daquilo, mas aquilo é pecado. Então eu não vou, porque senão o meu cérebro vai desenvolver cada vez mais, eu vou querer aquilo. É o vício. Não, isso aqui é bom, então eu vou me dedicar, porque eu quero crescer. Poxa, eu amo estudar a palavra de Deus, aprender, o Espírito Santo está me revelando coisas tremendas. Eu vou investir nisso. E a vontade de ler a palavra de Deus está aí. Porque o teu cérebro, ele vai receber essa recompensa em alguma função, alguma reação do próprio Espírito Santo de Deus. Por que, amados, a gente leva tanta bordoada no Evangelho? E por que a gente continua? Porque é satisfatório em alguma coisa. Quando a gente vê uma vida sendo restaurada, sendo curada, entende? Deus trabalha na nossa vida e trabalha no nosso ser que Ele criou. E essa parte, ela reage, é a recompensa. Você fica feliz quando você vê uma família restaurada, um casamento restituído, uma pessoa sendo curada. Amém ou não amém? Isso é muito bom. Isso, amados, se a gente começar a desenvolver cada vez mais isso, a gente não vai olhar para as coisas que aqueles que nos faqueiam pelas costas, não. A gente, cara, misericórdia. Que pena para ele. Misericórdia. Que Deus tenha piedade. Eu vou seguir em frente. Vai valer a pena. Isso é que me traz satisfação. Então eu tenho que viciar nas coisas boas. Porque isso agrada ao Senhor. Isso tudo é trabalhado aqui. Essas coisas estão acontecendo aqui. Quantos estão entendendo isso? É interessante, Deus nos fez assim, Ele sabe como nós somos. Por isso, a forma dele Ele instruir da palavra, e às vezes a gente fica, mas eu queria entender isso. Amado, o entender está aqui, é que tem coisas, é claro que quando Deus lá atrás, no Velho Testamento, até no Novo Testamento, quando começou a escrever, a ciência não era desenvolvida para alguém chegar e, agora eu estou entendendo, porque não, apenas Deus falou assim, obedece.
Eu sei o que eu estou falando. E o povo que obedecia, o que acontecia? Prosperava. Por quê? Porque acertava. E cada vez mais eles queriam desenvolver o quê? As coisas boas de Deus. Davi foi um homem assim. Cada vez que ele se aproximava de Deus, mais ele desejava se aproximar de Deus. Porque Deus respondia. E ele reagia numa satisfação, tanto no espírito como ele mesmo, Davi. Mas isso tudo estava trabalhando acerca do ser humano, Davi, o quê? No cérebro dele. Amém ou não amém? Aleluias. A ciência diz que existe também a resistência. A ciência diz que resistência é algo limitado. E somente com muita força de vontade é que superamos aquilo que se tornou descontrolado. A ciência diz que assim como existe essa parte no nosso cérebro, que é o do esperando uma recompensa, existe uma outra parte do nosso cérebro que a ciência chama de resistência. Quando a gente leu aqui, se submeter a Deus e resistir. Por como que eu vou resistir? Existe uma parte que Deus criou em você, no próprio cérebro, que você consegue trabalhar, meditar naquilo e decidir por você. E aí entra a função do quê? Da resistência. Só que você pega essas duas partes. Vamos falar dessas duas partes. Quem é mais forte? Você sabe quem é? A que você desenvolver mais. É a mesma coisa do teu braço. Você entra num ginásio e só levanta peso no braço direito. Esse aqui não. Daqui a 6 meses você olhar no espelho, esse bração assim, e esse aqui atrofiado. É ou não é? Quem você desenvolver mais, vai vencer. Não tem aquela historinha, aquela ilustração que o vovô falou para o netinho. Existem 2 cães, né? Existem 2 animais lutando dentro de mim, um bom e um mau. E aí o netinho perguntou assim, vovô, e quem é que vai ganhar? Ele, a quem eu desenvolver mais, a quem eu der mais força, a quem eu der mais ouvido, que eu tender mais a ouvir, esse vai ganhar. É a mesma coisa no nosso cérebro. Por que algumas pessoas falam assim, caramba, aquele José resistiu. José resistiu à mulher de Potifar. Por quê? Porque ele não se vê na história de José alguma parte de José que ele cedeu. O que tinha em José? O que ele desenvolveu em José? Essa parte da recompensa de José, onde é que estava? Nos sonhos. Nos sonhos. Pô, caramba, isso me agrada. Deus me deu um sonho. Tanto é que ele começou a contar. Aí, eu sonhei, falou para o pai Jacó. Ele falou para os irmãos. Tanto é que eles ficaram com ciúme, com raiva dele. Mas aquilo, ele começou a gerar uma expectativa, a recompensa. O cérebro dele estava, cara, você vai alcançar, você vai alcançar. E quando ele viu alguma coisa que ia roubar o sonho, ele disse, não, nada disso. Eu vou resistir, sai fora, eu não vou abrir mão dos meus sonhos, não. Aquilo que aconteceu com José foi um trabalho dele, da mente dele, do cérebro dele, que muito provavelmente trabalhou nessa resistência. Obviamente, né, que existe ali uma direção de Deus, existe ali uma instrução de Deus. Por isso que Deus instrui, resiste. A decisão é sua. Agora, se você vai resistir ou não, está dependendo daquilo que é forte em você. Por isso que as pessoas dizem, eu não consigo. Eu acredito nisso. Quando alguém chegar para você e falar assim, cara, eu estou tentando abandonar isso, deixa mudar, eu não consigo. Porque durante o percurso da vida, ela alimentou muito aquilo. E a expectativa, a recompensa continua, a expectativa de sempre rever aquilo de volta. Sempre rever aquilo de volta. A sugestão é distrair-se com algo mais saudável ou fugir da situação. E tentar esquecer o vício. Um teste feito a um grupo de crianças, olha só que interessante, que eu vi desse documentário.
a um teste feito a um grupo de crianças que tinham que escolher entre comer um doce imediatamente ou esperar mais de 1 hora e ganhar 2, verificou-se que as que decidiram aguardar tiveram o dobro de sucesso posteriormente, no decorrer da sua história. Foi um período longo desse teste. Então, aquelas pessoas que trancaram, foi botado numa sala grande, né? Claro que com uma conversinha, olha, peraí que eu tenho um bolo aqui que vocês vão comer, tá bom? E botavam todo tipo de gente, o magrinho, aquele gordão, aquele garotinho. E era uma câmera que filmava de longe. Ele olhava assim, ele levantava, ia lá, não sei o quê. Aí chegava perto do bolo, aí tocava assim e tal. E o cara falou, não come, espera um pouco aí, e daqui a pouco você vai ganhar 2. E fizeram um teste. Tinha gente que limpava a mão, não sei o que, está sendo filmado. E verificaram que as crianças que sentaram, esperou realmente o tempo para ganhar 2, posteriormente elas tiveram um sucesso melhor na vida. Olha só, porque sabiam obedecer e trabalhar a sua resistência. Não serem precipitados, afoitos e decidir de uma forma errada. Todos correm. Já viu? É você assim, você está na sua casa ou no trabalho, você deixa o telemóvel, né, em cima da mesa, de repente ele toca. Meu Deus do céu, sai da frente. Ou não é verdade? Parece que está caindo um jarro de vidro, de cristal. Você corre para pegar o telemóvel, para atender logo. Você é assim? Levanta a mão aí, quem é assim? Mentir é pecado, hein? Você já saiu de casa sem o telemóvel? Já esqueceu? E como é que você se sentiu? Caramba! Tá, aí, como é que eu vou... Aí você fica doido para voltar para pegar. É ou não é verdade? Porque é rotina. Já virou um membro teu. Né? Cabeça, tronco, membros e telemóvel. É formado o ser humano agora. Parece que, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Meu Deus do céu! Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas você viciou. É bom ouvir aqui. Opa! Caramba, tá tocando. Tem gente que é tão viciada nesse negócio que o teu telemóvel toca, ela pega para você e leva. Atende, pelo amor de Deus, atende. É ou não é verdade? Tem gente que é assim? Eu falei, deixa lá meu telemóvel, pô. Mas tá tocando, deixa tocar. Você tá tocando para mim? Então é para mim. O que você vai pegar? Tem gente que aqui, ó, tá tocando. Deixa lá o telemóvel. É ou não é verdade? Mas olha só, olha a reação dessa pessoa. Ih, tem uma mensagem aqui, peraí, deixa eu ver. Ô fulano, peraí. Você é a segunda opção. Primeiro é o telemóvel. Às vezes é uma propaganda michuruca. Tem que ver o telemóvel. Amém ou não amém? Aí eu estou terminando. Preste atenção, olha só que interessante. Eu te faço uma pergunta. Por que Davi venceu um leão, venceu um urso e um gigante, e não venceu Betseba? Interessante a pergunta, né? Você sabe do que eu estou falando. Ele venceu um leão, ele venceu um urso, venceu um gigante, e não venceu Betseba. Em cima do jardim, lá do terraço. É ou não é verdade? Perdeu para ela. Por quê? Sabe por quê? É muito simples. Porque vencer o que odiamos é mais fácil do que vencer aquilo que amamos ou desejamos. Aquilo que você quer muito, olha a recompensa. Aquilo que, quando ele viu, aquilo traz uma recompensa muito boa. Assim como matar Golias, que era um ódio, ia trazer uma recompensa. Matar um leão que estava roubando a ovelha, ia trazer uma recompensa. Ai, gata! Aí o cérebro aí, Davi, boa, preenchido, vai para casa. Betseba foi a mesma coisa. Só que ali, a instrução de Deus é: não
dá atenção ao teu cérebro. Davi, não pegue essa recompensa. É como se, eu estou traduzindo aqui uma linguagem, tá? É como se Deus falasse, Davi, não faz. Não dá atenção, esquece o teu cérebro. Que Deus estava falando? Davi, o quê? Qual é a outra parte do cérebro? Davi, resista. A outra parte, Davi, a outra parte. E Davi, eu não consigo. Porque provavelmente Davi casou com muitas mulheres, né? Davi era por mais adorador que é, ele tinha aquilo que ele estava sempre no coração, estava sempre aonde? Na mente dele. Haja vista, desde de jovem, quando ele matou Golias, qual era a proposta de Saul? Casar com a filha. Quem é? Aquela? Deixa comigo. Vem cá, gigante, que eu vou ver. Casar com a filha. Natural do homem. Mas, pera, calma. Vamos regulamentar esse negócio aqui. Davi, tem horas que você precisa colocar resistência para funcionar. E não a recompensa. Foi por isso que Davi venceu um leão. Venceu um urso. Venceu um gigante. Não venceu Betseba. Porque tudo está aqui, amados. Tudo está aqui. Se Davi fosse um homem controlado desde cedo nisso, ele não teria ido até o terraço de Betseba. Ele não teria ido. Então, amados, assim nós funcionamos. Por que razão você acha que Deus determinou que os levitas não teriam terra e nem trabalhariam nelas? Quando houve aquela situação no deserto, que os levitas ficaram do lado de Deus, e ele falou assim, agora vocês vão, só vocês, a tribo de Levi vai me servir. E quando vocês entrarem em Canaã, na terra prometida, todas as outras tribos vão ter terra, vão trabalhar, vão possuir terra. Os levitas não vão ter nada. Eles serão a minha parte. Por que Deus fez isso? A gente olha para a Bíblia e não é errado. A gente diz, caramba, que privilégio, porque eles escolheram estar do lado de Deus. Certo, mas por que Deus, além de dar esse privilégio, diz que vocês não vão trabalhar e não vão ter terra? Porque eles estariam divididos. Eles estariam preocupados com os seus trabalhos. Eles estariam preocupados com as suas terras. Eles estariam preocupados com a sua agricultura, com a sua vinha. Então Deus fez com que eles entrassem lá, seriam minha porção. Mas para você ser perfeito na minha porção, você não tem que estar com a tua mente dividida a mais nada. Deus conhece o ser humano. Você está entendendo? Deus conhece o ser humano. Olha, você vai ser a minha parte. Eu estou te dando algo especial. Mas olha, você precisa se dedicar a mim. Então, por isso, eu não vou te dar outra responsabilidade. Deixa que eles trabalhem. E Deus determinou o quê? Eles vão trazer o dízimo para sustentar todos vocês. Todo mundo vai trabalhar. Porque eles são a minha parte. Agora, você é privilégio, primícias. Você vai ser separado para mim. Agora, não vai ter trabalho, porque senão você vai falhar. Você vai chegar e falar assim, hoje era dia de igreja, mas eu estou cansado. E não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver a minha vinha, eu tenho que podar. E, cara, eu tenho que arrumar a casa. E eu tenho que, o telhado está vazando, eu não sei o que, cara, eu tenho que varrer aqui a porta. Caiu neve. Não. Levi, você não vai fazer nada disso. Você da tribo de Levi, não vai ter nada. Você não vai se preocupar com se vai chover, se não vai chover, se vai cair, se vai regar a tua agricultura, se o vento, se os lobos, não vai se preocupar nada. Você vai trabalhar na minha casa e eu vou ser o teu provedor. Eu não quero divisão. A tua mente tem que estar descansada. Você só tem que se preocupar numa coisa: servir ao Senhor. Amém? Isso tudo foi estratégia, amado. Um privilégio, um propósito daquilo que Deus fez. Mas Deus sabe trabalhar em cima do ser humano, porque Ele criou. Por isso que... Vocês estão entendendo todo esse estudo? Tudo aquilo que a gente vê na palavra de Deus, Deus sabe como trabalhar. E as instruções são boas, porque nós estamos, desde a criação, aptos, prontos para dar o de melhor para Deus e sairmos vencedores em todas as coisas. Por isso que ele disse, se vocês obedecerem o meu caminho, serão prósperos.
Se desobedecer, vai quebrar a cara. Por quê? Porque é o que vai acontecer. Lembra de Balaão? A gente falou aqui, Balaão, espiritualmente, Balaque fala assim, cara, amaldiçoa esse povo. O que Balaão fala assim? Eu não posso amaldiçoar espiritualmente um povo que já está abençoado. Nessa área eu não entro. Eu não posso. Mas eu te dou uma dica. Os caras são tarados. E as medianitas lá, os deuses pagãos deles, daquele povo, cara, da fertilidade, é orgia, eles fazem festa. Olha, cria uma festa, bota elas lá dançando de mini saia e não sei o que, faz um montão de coisa e dança na frente dele, eles vão tropeçar, porque, ó, na nossa linguagem, no que a gente está falando, o cérebro deles estão prontinho para receber essa recompensa. Se você coloca essa opção, eles vão para lá, eles não vão resistir, eles não têm, estou traduzindo na nossa linguagem da mensagem, olha, aquele povo não tem aquele lobo frontal do cérebro, da resistência desenvolvido, não, fraquinho, coloca que eles vão tropeçar, e quando eles tropeçarem, pecarem, aí vai abrir brecha, eles vão ser amaldiçoados, aí eles vão quebrar a cara. Foi através do quê? Espiritualmente? Foi o diabo? Foi o trabalho de macumba, de feitiçaria? Não, porque Balaão falou assim, eu não posso. Eles já são abençoados. Mas foi através da carne. Quantos estão entendendo? Eles não conseguiam resistir. Não conseguiam resistir. O que agradou mais a Deus quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado? Essa é a última. O que agradou mais a Deus? Por que Abraão é um homem de fé? Por que ele está no livro lá, né, em Hebreus, dos homens, né, da fé? O que agradou mais a Deus no processo que ele levou Isaac? Foi em si os próprios sacrifícios? Não, não foi. Presta atenção, amados. Você, chegando em casa, você vai ler. Quando Deus pediu Isaac, no dia seguinte, quando ele foi levar Isaac, primeiro, ele saiu de madrugada. Ele levou 2 empregados, né? Ele só fez isso. Primeiro, por que ele saiu de madrugada? Para não acordar Sara. Porque se fosse durante o dia, Abraão, está indo aonde com o garoto aí, com esses 2? Eu estou indo para levar ele para sacrificar. Você acha que ela ia deixar? Amados. Ela não. Não, Abraão, leva sim. Pô, que bom. Deus pediu. Pô, que bacana. Na velhice, tiveram um filho. Você acha que a mãe ia levar o quê, Abraão? Você tá maluco, tá velho. Velho, você tá totó, velho. Ela pega o Isaac, já tinha mandado um pro meio do deserto. Você tá maluco? Não, esse cara tá totó. Foge com o Isaac. E aí ele falou assim, não, eu vou sair de madrugada, ela está dormindo, vou sair. Aí leva 2 empregados e não fala nada com eles. Quando chega no monte que Deus falou assim, é esse monte aqui, Moriá. O que ele fala para os empregados? Vocês aguardam aqui que nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Ele não diz que eu vou lá, fica aqui que eu vou sacrificar Isaac. Porque os 2 também, que tá maluco, velho? Vai não. Tá doido, rapaz. Eles não iam. Eles não sabiam. Eles não ficaram sabendo. Fica aqui que eu e o meu filho vamos oferecer um sacrifício. Isaac sabia? Também não. Tanto é que ele, pai, isso tudo aqui, mas cadê o cordeiro do sacrifício? O Senhor proverá. Até o fim ele não falou. Por quê? Porque desde o início, olha que coisa linda, amados. Desde o início, Abraão queria que tudo desse certo, de acordo com o pedido de Deus. O que agradou a Deus não foi só, né? Ou seja, o oferecer sacrifício, Isaac, foi o finalmente das coisas. Mas Deus viu no coração dele, cara, ele está fazendo de tudo para me atender. Olha o que esse cara... Porque ele poderia, a maldade do homem, né? Sara, vou levar Isaac, Deus pediu, não vai não. Aí depois ele ia dizer assim, ó, Deus, eu tentei, mas ela sequestrou o garoto. Só viu, né? Hipocrisia, né?
Falou para olha, fica aqui que eu vou sacrificar Isaac. Eles me prenderam, eu sou velho, não aguento com eles, está vendo? Não sei o quê. O senhor viu, né? Deus conhece o coração. Se ele não quisesse, ele teria arrumado alguma... A gente faz isso quando a gente quer muito uma coisa ou não quer alguma coisa, a gente cria uma certa situação para, poxa, bem que eu tentei, mas na verdade você não queria. Na verdade você... Então, amado, quando você quer muito fazer alguma coisa, olha, o pecado é assim. Uma pessoa, quando ela está determinada, ela sabe que ela vai errar. Ela vai mentir, ela vai roubar, ela vai trair. Ela faz tudo escondido. Ninguém sabe, só ela e o diabo e Deus. Ela cria toda uma estratégia para mentir, para enganar, para desviar, tudo. Para quê? Para ninguém saber. Principalmente a vítima. Se é para roubar, se é para trair, se é para mentir, se é para, sei lá, crescer em alguma coisa, tomar a vaga de alguma coisa. Ela faz tudo na escuridão. É ou não é verdade? É assim. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa para alcançar e para dar certo, seja o lado bom, seja o lado ruim, a gente faz de tudo para dar certo. E a gente exclui tudo aquilo que pode impedir. É ou não é verdade? Você quer muito viajar, tirou férias, o avião sai às 10 horas da manhã, você vai chegar às 6 horas da manhã no aeroporto. Mesmo que você, depois de fazer o check-in, está lá dentro, tem que esperar mais 2 horas. Mas você, que é 2 horas de satisfação. É ou não é verdade? Passei no check-in, despachei a mala, graças a Deus. 2 horas, mas ninguém chega 5 minutos antes de começar o culto. Por quê? Na verdade, ainda não há uma boa recompensa para isso. Não há uma boa satisfação para isso. A gente fica, pastor, 9h30, não vai acabar não? Essa é a recompensa do cérebro. Olha, tem que dormir, amanhã tem que acordar cedo. Mas o cara chega em casa, ele não vai dormir. Ele vai ver televisão, ele vai tomar um banho, vai relaxar, não sei o quê, vai dormir lá para meia-noite e quer sair 9h30 do culto. Verdade, não é? Não é? Não quer? É verdade, o pastor é que manda embora, inclusive. O pastor agora está falando, chega cedo. Fala para o teu irmão assim, chega cedo. O lobo frontal, fala para o lobo frontal dele, do cérebro. Pode vir, Anderson, por favor. Amém ou não amém? E o que pensam agora sobre isso? 1 Coríntios 10:13 diz assim, não sobreveio, olha só, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Você ouviu o que eu falei? Bota lá, por favor, Vanessa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos ler junto. Olha só, olha, quando a gente lê essas coisas hoje em dia, depois que a gente estuda isso, assim, caramba, não é que é verdade, cara? Será que isso faz sentido o que está escrito aqui? Ou é alguma coisa da cabeça de Paulo? Não, olha só, a ciência está comprovando tudo isso. Olha lá. Não sobreveio a vocês, não veio, não tem jeito, não veio tentação que não fosse comum aos homens. É comum. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Está falando do quê? Naquilo que a gente estudou. Deus sabe, eu criei vocês, existe uma parte aí que a ciência vai chamar de resistência. E eu não vou deixar, olha o que a palavra está dizendo, eu não vou deixar que venha até vocês alguma coisa que vá ser maior do que aquilo que eu criei para vocês vencerem. Agora, você tem que estar com isso bem desenvolvido. Olha só. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, peraí, volta lá um pouquinho. Quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Vai. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, e ele continua aqui, né? Ok? O que ele está falando aqui? Mesmo que você seja tentado, ele vai providenciar um escape, que é aquilo que você vai dizer, José,
Ele achou o escape, Deus providenciou. Davi tinha o escape, mas ele não escolheu o escape. Deus, até nos que erram, até em Davi quando ele pecou, eu e você quando pecamos, sempre há um escape, pode ter certeza. O problema é que a gente não vê. Por quê? Porque a gente está olhando para, eu tenho que satisfazer o meu cérebro, há uma recompensa, né? E você já viu que muitos dos erros nossos é assim, a gente vai, não vou resistir, eu sei que eu estou errado, porque o Espírito sabe, eu estou errado. Aí vem uma recompensa, que bom. E depois da recompensa, vem o quê? O remorso. Putz, por que eu fui fazer aquilo? Sabe por que vem o remorso? Porque aquela empolgação do teu cérebro, da recompensa, já está saciado. Aí ele dá vez a outro. Aí entra uma outra parte. Porque o teu conhecimento, ele não deixou de existir. O teu conhecimento, antes de você pecar, ele fala assim, não vai, isso está errado, não vai. Ele fica ali, não vai. Aí você vai, pum. Aí o teu cérebro, que queria tanto, ele, aí se acomoda. Só que o teu espírito, o teu conhecimento continua. Eu falei para não ir. Não era para você ter ido. Aí começa a martelar, aí começa a te incomodar. Interessante isso, né? Essas coisas funcionam assim. Aí vem uma outra parte do teu cérebro. Aquilo que dói, aquilo que fere, aquilo que mexe com teus sentimentos, teus valores. Onde é que estão armazenados teus valores? Lembra dos padrões? Lembra da linguagem que a gente falou das outras vezes? Está tudo ali. Que coisa interessante, né? Nós somos uma máquina perfeita diante do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, tudo que você lê, tudo que você aprender, tudo que você dê ouvido ao Senhor. E pode ter certeza, você sempre estará em condições de mudar a tua história. Você sempre estará em condições de deixar os teus vícios, deixar os teus erros, os teus pecados. Você é um ser, presta atenção, você é um ser apto, pronto, feito para isso, para mudar a tua história. Para mudar completamente a tua história. Quando a Bíblia fala que Jesus falou, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis o quê? A verdade. De onde vem a verdade? Da palavra de Deus. Se você conhecer a verdade, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra não fala isso? Quem vai te libertar? A verdade, o conhecimento. Se você conhecer a verdade das coisas, o que é a verdade? Isso é certo, isso aqui é errado. Isso é bom, isso aqui é ruim. Isso é de Deus, isso aqui é do diabo. Isso é a verdade. É conhecer as coisas. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Por quê? Porque você vai tender a querer a obedecer a Deus. Tudo isso é instrução de Deus, trabalhando em nós. Porque a decisão é nossa. A gente sempre falou, né? O livre-arbítrio. Pois é, porque Deus nos fez a ponto de entendermos e tomarmos decisões. Mas nós temos que saber ter essa qualidade de desenvolver a melhor parte que está em nós. Elas são ruins? Não. Todas elas são boas. Justamente para isso. Porque essa parte da recompensa faz com que você trabalhe na sua vida para crescer. Deus não quer que você prospere? Como é que Ele ia fazer você prosperar se não tivesse... vou fazer isso não, pô. Vou ganhar o que com isso? Não, Deus fez com que você lutasse. Caramba, olha, vamos comemorar, vamos testemunhar aqui. Eu tenho um testemunho. O povo vibra, o povo se alegra. Vamos lá. E quando eu conto um testemunho, eu desafio, caramba, eu vou acreditar nesse Deus. Como é que a gente evangeliza? Quando a gente dá um testemunho, o Espírito Santo fala com essas pessoas e elas começam a provar as coisas de Deus. E ela, caramba, Deus fez isso na minha vida, Deus mudou. Ela não vem com tanta alegria? Ela vem contando testemunhos. Isso é o quê? Trabalhou aqui.
faz com que ela cresça na fé, ela desenvolva cada vez mais, e desenvolvendo isso, quando vier a tentação, ela tem essa porta, não vou ir aí não, eu vou resistir. A resistência nos protege. Nós somos perfeitos. Deus criou o ser humano numa perfeição, imagem e semelhança, perfeição, amados. Nós precisamos entender. A ciência hoje está descobrindo coisas que nós, quando lemos, falamos assim, caramba, agora estou entendendo por que ele quer dizer com isso. Isso aqui tem um efeito fundamental na minha vida, naquela pessoa que eu sou. Eu vou vencer, agora eu tenho que começar a trabalhar e me disciplinar. Né? Ou seja, por que a gente leva um tempo? Tem gente que leva um tempo. Por quê? Por isso que a gente fala, vem para a igreja, lê a palavra de Deus. Deus não manda? Lê a palavra de Deus em casa. Cuidado com aquilo que você está vendo, cuidado com aquilo que você está ouvindo. Olha a internet, olha a televisão, gasta mais tempo em oração, recebendo a presença de Deus, gasta tempo lendo a palavra de Deus, porque essa é a verdade, você vai conhecer a verdade e vai te fortalecer, e você vai se tornar o que a Bíblia fala depois de santificai-vos, ser um homem, uma mulher santa diante do Senhor. Tudo isso faz sentido. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.